Eduardo Montenegro sempre trabalhou duro para construir seu império. Dono de diversas empresas no ramo da construção civil, ele nunca hesitou em dedicar seu tempo e esforço para transformar seu nome em sinônimo de respeito e poder. Seu filho, Lucas, foi criado nesse ambiente de sucesso e aprendizado. Desde jovem, Eduardo fez questão de inseri-lo nos negócios da família, acreditando que um dia ele estaria preparado para assumir a liderança com responsabilidade. Com o tempo, Lucas passou a administrar algumas das empresas do pai. Seu crescimento dentro do grupo foi meteórico, mas não por pura competência, e sim pela confiança inabalável que Eduardo depositava nele. Para todos, Lucas era um jovem promissor e visionário, que levaria os negócios da família para um novo patamar. Contudo, o que se passava nos bastidores era muito diferente. As primeiras suspeitas surgiram de maneira discreta. Pequenas diferenças nos balanços financeiros chamaram a atenção de Eduardo, que acreditava que se tratava apenas de erros contábeis. No entanto, ao aprofundar sua análise, ele percebeu que os desvios eram sistemáticos e muito bem planejados. A quantidade de dinheiro que sumia das contas das empresas administradas por Lucas era significativa demais para ser apenas um erro. Eduardo decidiu investigar sem levantar suspeitas. Contratou auditores independentes e, para sua surpresa e desgosto, descobriu que o próprio filho estava lhe roubando. O choque foi imenso. Ele se recusava a acreditar que Lucas, a quem sempre deu tudo, fosse capaz de traí-lo dessa forma. Mas os documentos e provas eram irrefutáveis. Lucas desviava dinheiro para contas fantasmas e criava empresas de fachada para mascarar suas fraudes. A raiva e a decepção tomaram conta de Eduardo. Durante semanas, ele tentou encontrar uma explicação que fizesse sentido, mas a realidade era dura e direta. Seu filho via como um obstáculo, um degrau a ser superado. O confronto era inevitável, e Eduardo decidiu que enfrentaria Lucas diretamente, exigindo respostas. Quando finalmente o chamou para uma conversa, Lucas se mostrou frio e calculista. Ele não negou as acusações. Pelo contrário, admitiu com um sorriso cínico que tudo fazia parte de um plano maior. Você já teve seu tempo, pai. Agora é minha vez de comandar, foram suas palavras. Eduardo sentiu um misto de desgosto e fúria. Como poderia ter sido tão cego a ponto de não perceber o verdadeiro caráter do filho? Lucas não apenas roubava, mas já tinha planos para tomar tudo para si. Ele manipulou contratos, fez alianças com membros da diretoria e preparou um golpe para destituir Eduardo da presidência de suas próprias empresas. O pai, porém, não estava disposto a se render. Mesmo machucado pela traição, Eduardo sabia que ainda tinha uma carta na manga. Com a ajuda de seus advogados e conselheiros de confiança, ele montou um plano para desmascarar Lucas antes que fosse tarde demais. Em segredo, transferiu todas as empresas para o seu nome pessoal e tomou medidas para reforçar seu controle sobre o grupo. Lucas, por sua vez, achava que tinha tudo sob controle e não suspeitava que seu pai já sabia de seus movimentos. No dia em que Lucas achava que assumiria o comando, foi surpreendido. Eduardo reuniu toda a diretoria e apresentou as provas de sua traição. O choque foi geral. Os membros da empresa, que antes viam Lucas como um sucessor natural, ficaram horrorizados com suas ações. Sem ter para onde correr, Lucas tentou se defender, mas sua expressão de derrota dizia tudo. Ele tinha perdido. Eduardo não hesitou em tomar sua decisão. Demitiu o próprio filho na frente de todos e anunciou que ele não faria mais parte dos negócios da família. Para garantir que Lucas não tivesse mais nenhuma influência, bloqueou todas as suas contas, retirou seu nome de qualquer participação acionária e o deixou sem nada. O jovem, que antes vivia cercado de luxo e poder, agora estava completamente arruinado. Lucas saiu da empresa humilhado, mas a expressão em seu rosto não era apenas de derrota. Ele olhou para o pai com um brilho de fúria nos olhos, deixando claro que essa história ainda não havia terminado. Eduardo sabia que a batalha estava longe do fim. Seu filho não era do tipo que aceitava perder sem lutar, e ele precisava estar preparado para o que viria a seguir. A queda de Lucas foi apenas o início. Sem os recursos e a influência que possuía antes, ele se viu obrigado a recorrer a aliados inesperados. Movido pelo desejo de vingança,
Procurou ex-sócios de Eduardo e outros inimigos do pai que tinham contas a acertar. Sua intenção era clara: se reerguer e destruir o Império Montenegro. Enquanto isso, Eduardo tentava seguir em frente. A traição do filho o abalara profundamente, mas ele se recusava a demonstrar fraqueza. Sua prioridade era fortalecer suas empresas e garantir que Lucas nunca mais pudesse prejudicá-lo. Contudo, algumas movimentações estranhas no mercado o deixaram em alerta. Alguém estava tentando desestabilizar seus negócios, e ele suspeitava que Lucas estivesse por trás disso. Lucas encontrou uma nova aliada em Natália, uma empresária ambiciosa e rival de longa data de Eduardo. Juntos, arquitetaram um plano para enfraquecer as empresas Montenegro, utilizando informações privilegiadas que Lucas ainda possuía. A guerra entre pai e filho estava apenas começando, e nenhum dos dois estava disposto a recuar. A tensão entre os dois lados aumentava a cada dia. Eduardo sabia que não poderia subestimar Lucas, pois ele não era mais o jovem inexperiente de antes. Agora, o próprio destino das empresas Montenegro estava em jogo, e qualquer erro poderia ser fatal. Eduardo sabia que precisava agir rápido para neutralizar a nova ameaça que Lucas representava. Ele reuniu seus principais aliados para traçar uma estratégia que pudesse garantir a segurança dos seus negócios. O maior desafio era prever os próximos passos do filho, que agora operava nas sombras, alimentado pelo desejo de vingança. Lucas, por sua vez, não perdeu tempo. Com a ajuda de Natália, ele começou a infiltrar espiões dentro das empresas Montenegro. Informantes bem posicionados passaram a sabotar contratos, atrasar entregas e espalhar boatos que afetavam a credibilidade do grupo. A instabilidade nos negócios de Eduardo aumentava, e ele percebeu que precisava contra-atacar. Para fortalecer sua posição, Eduardo fez alianças com investidores influentes e reforçou suas medidas de segurança corporativa. Ao mesmo tempo, contratou detetives particulares para identificar os traidores dentro de sua própria organização. Em poucos dias, os primeiros nomes vieram à tona. Com as informações em mãos, Eduardo demitiu todos os infiltrados e fechou brechas que poderiam ser usadas contra ele. Lucas não se deixou abalar. Pelo contrário, a cada obstáculo imposto pelo pai, ele se tornava mais astuto. Sua próxima jogada foi atrair clientes importantes de Eduardo para seus novos empreendimentos. Utilizando sua rede de contatos e estratégias agressivas de negócio, ele começou a roubar grandes contratos, fazendo com que a Montenegro Construções perdesse espaço no mercado. Eduardo percebeu que não era apenas uma batalha financeira, mas também psicológica. O desgaste emocional começava a afetá-lo. Seu maior dilema era enfrentar o próprio filho como se fosse um inimigo qualquer. Apesar da raiva, uma parte dele ainda nutria a esperança de que Lucas pudesse perceber o erro de seu caminho. Mas a realidade era cruel: o filho não hesitaria em destruí-lo. Enquanto Eduardo tentava reorganizar seus negócios, Lucas e Natália intensificavam seus ataques. Eles iniciaram uma campanha midiática para manchar a reputação da Montenegro Construções, divulgando informações distorcidas sobre projetos atrasados e processos judiciais do passado. A imagem pública da empresa começou a sofrer danos irreparáveis. Diante do cerco fechado, Eduardo percebeu que precisava revidar com algo mais forte. Ele sabia que Lucas guardava segredos que poderiam comprometê-lo. Com o auxílio de seus detetives, começou a investigar o passado recente do filho e seus novos parceiros. O que descobriu o deixou ainda mais determinado a acabar com essa guerra. Lucas estava envolvido em transações ilegais para levantar capital rápido. Empresas fantasmas, lavagem de dinheiro e acordos obscuros com figuras do submundo dos negócios. Eduardo sabia que poderia usar essa informação para encurralá-lo, mas precisava agir com cautela. Qualquer movimento precipitado poderia colocar tudo a perder. Enquanto Eduardo reunia provas, Lucas percebeu que seu pai estava se aproximando perigosamente de sua rede de contatos. Ele não podia permitir que Eduardo tivesse tempo para reagir. Então, decidiu radicalizar. Em uma reunião sigilosa com seus aliados, elaborou um plano final para tirar o pai do jogo de vez. A tensão entre ambos atingiu seu ponto máximo. Eduardo estava prestes a revelar ao mundo os crimes do filho,
Mas Lucas tinha um último movimento a fazer. Ele sabia que o pai nunca desistiria, então resolveu atingi-lo onde doía mais. Nos bastidores, preparava um golpe devastador que poderia significar o fim do Império Montenegro. Os próximos dias seriam decisivos. De um lado, um pai disposto a proteger seu legado. Do outro, um filho que faria qualquer coisa para derrubá-lo. O confronto definitivo se aproximava, e nenhuma das partes parecia disposta a recuar. A movimentação no mercado empresarial se intensificava, e Eduardo sabia que o tempo jogava contra ele. Ele reuniu sua equipe jurídica e decidiu entrar com uma ação para expor as fraudes de Lucas. Cada documento reunido era uma peça no quebra-cabeça que poderia enterrar o império construído pelo filho. Lucas, porém, se antecipou. Ele subornou autoridades e apagou rastros comprometedores, transformando a investigação do pai em um jogo de gato e rato. Para ele, Eduardo não passava de um obstáculo ultrapassado que precisava ser eliminado. A cada dia, seu plano final se desenhava com mais precisão. Uma reviravolta inesperada aconteceu quando um dos antigos aliados de Lucas, sentindo-se traído, procurou Eduardo. O homem entregou documentos que provavam os crimes do filho e apontavam conexões perigosas com nomes do crime organizado. Aquilo era a arma que Eduardo precisava, mas também uma bomba-relógio que exigia cautela. Enquanto processava a informação, Eduardo recebeu uma visita inesperada de Natália. Ela, pela primeira vez, mostrava sinais de hesitação. Lucas está indo longe demais, admitiu, com um tom que misturava arrependimento e medo. Eduardo percebeu que até mesmo os mais próximos do filho começavam a temer seu comportamento implacável. Mas antes que Eduardo pudesse usar isso a seu favor, um ataque direto atingiu sua empresa. Um vazamento de informações confidenciais colocou Montenegro Construções no centro de uma investigação federal. A imprensa divulgava escândalos e contratos suspeitos, criando uma tempestade que ameaçava destruir sua reputação. Lucas comemorava nos bastidores. Ele finalmente conseguirá atingir o pai com a força necessária para derrubá-lo. Mas sua vitória foi interrompida quando um de seus parceiros lhe trouxe notícias alarmantes. Eduardo estava preparando uma contraofensiva e tinha provas suficientes para virá-lo do avesso. A tensão crescia. Lucas dobrou a segurança, afastou aliados suspeitos e começou a arquitetar um plano para silenciar seu pai de uma vez por todas. Eduardo, por sua vez, não recuava. Ele decidiu marcar uma coletiva de imprensa para expor toda a verdade. No dia da coletiva, o inesperado aconteceu. A sala estava lotada de jornalistas, câmeras ligadas, todos aguardando as palavras de Eduardo. Mas antes que ele pudesse iniciar seu discurso, um tumulto surgiu na entrada do prédio. Um grupo de homens invadiu o local, criando o caos. Em meio à confusão, Eduardo foi retirado à força por sua equipe de segurança. Enquanto fugia, percebeu que sua guerra contra Lucas tinha ultrapassado os limites dos negócios. Agora, era uma luta pela sobrevivência. O filho havia cruzado uma linha sem volta, e Eduardo sabia que, dali em diante, tudo poderia acontecer. A sombra da destruição pairava sobre ambos. O destino de pai e filho estava prestes a ser selado, e o próximo movimento poderia definir quem sairia vitorioso dessa batalha impiedosa. Eduardo passou as horas seguintes em um local seguro, reunindo-se com os poucos aliados que lhe restavam. Ele precisava agir com inteligência, pois qualquer passo em falso poderia significar sua ruína definitiva. A guerra entre ele e Lucas atingia proporções perigosas, e agora envolvia muito mais do que negócios. Enquanto isso, Lucas consolidava seu poder. Com Eduardo temporariamente afastado, ele reforçava sua influência e tomava medidas para garantir que o pai não tivesse mais chances de se reerguer. No entanto, o medo começava a se infiltrar entre seus aliados. Muitos já questionavam se estavam ao lado do vencedor ou se afundavam junto a ele. Natália, cada vez mais hesitante, tentou alertar Lucas sobre os riscos de suas atitudes, mas foi recebida com frieza. "Eu já fui longe demais para recuar agora", foi a única resposta que obteve. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências, mesmo que isso significasse destruir tudo ao seu redor. Em um movimento inesperado, Eduardo procurou a imprensa de forma discreta.
Utilizando um jornalista de confiança, ele começou a vazar informações comprometedoras sobre Lucas. O objetivo era enfraquecê-lo antes de um confronto direto. Matérias começaram a circular, e boatos sobre corrupção e negócios ilícitos do jovem empresário tomaram os noticiários. Lucas reagiu com fúria. Ele usou sua influência para tentar abafar a história, mas a verdade já estava se espalhando. Sua credibilidade começou a ruir e investidores começaram a se afastar. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia perder o controle da situação. A tensão atingiu um novo nível quando Eduardo finalmente saiu do esconderijo e convocou uma nova coletiva de imprensa. Dessa vez, em um local seguro e com provas irrefutáveis contra o filho. O evento foi transmitido ao vivo, e o impacto foi devastador. Lucas foi exposto diante de todo o país. A repercussão foi imediata. Autoridades começaram a investigar suas operações e antigos aliados passaram a abandoná-lo. Ele ainda tentava se manter firme, mas sabia que estava encurralado. A cada nova revelação, o cerco se fechava mais. Desesperado, Lucas buscou uma última cartada. Ele tentou chantagear Eduardo, ameaçando expor segredos obscuros do passado do pai. Mas o empresário, já calejado, se recusou a ceder. "Se eu cair, você cairá comigo", respondeu com firmeza. Sem saída, Lucas viu seu império desmoronar. A polícia começou a bater à sua porta e investigações foram abertas contra ele. Ele havia passado anos construindo seu próprio reinado, mas agora estava prestes a perder tudo. A guerra que ele começou havia fugido de seu controle. Eduardo, por sua vez, sentiu um misto de alívio e tristeza. Seu filho havia se tornado seu maior inimigo e agora enfrentaria as consequências de seus atos. Mas, no fundo, ainda se perguntava se poderia ter feito algo diferente para evitar que chegassem a esse ponto. O fim dessa batalha estava próximo, mas a dor de uma família destruída permaneceria para sempre. Lucas passou os dias seguintes tentando reverter sua situação. Ele sabia que a qualquer momento poderia ser preso, então começou a preparar uma rota de fuga. Usando seus últimos contatos influentes, buscou maneiras de sair do país sem ser detectado. Eduardo, por outro lado, se manteve atento a cada passo do filho. Ele sabia que Lucas não desistiria tão facilmente. A polícia já havia sido alertada sobre a possibilidade de fuga, e cada movimentação suspeita era monitorada de perto. Natália, cada vez mais aflita, tentou convencer Lucas a se entregar. "Não há mais saída para você. Quanto mais você resiste, pior fica." Mas ele a ignorou. Para ele, admitir a derrota nunca foi uma opção. Uma noite, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era um dos antigos seguranças de Lucas. Ele planeja deixar o país em um jatinho particular nas próximas horas. Eduardo imediatamente alertou as autoridades, que montaram uma operação para interceptá-lo. Lucas chegou ao hangar onde a aeronave o esperava, mas antes que pudesse embarcar, sirenes cortaram o silêncio da noite. Policiais cercaram o local. Ele tentou correr, mas foi rapidamente imobilizado. Seu império havia desmoronado, e agora ele estava oficialmente nas mãos da justiça. Eduardo assistiu à cena de longe. Sentia um misto de alívio e angústia. O filho que um dia fora seu orgulho agora estava algemado, sendo levado por policiais. A queda de Lucas era definitiva. A notícia da prisão de Lucas tomou os jornais. Empresas que antes se alinhavam a ele se afastaram completamente. Seus bens foram bloqueados, e os processos começaram a se acumular. Não havia mais escapatória. Com Lucas fora de cena, Eduardo começou a reconstruir sua vida e sua empresa. Mas o vazio deixado pela traição do filho ainda o assombrava. Apesar de tudo, ele não conseguia apagar o amor que um dia sentiu por ele. Meses depois, Eduardo recebeu uma carta de Lucas da prisão. "Pai, eu perdi tudo, mas queria que soubesse que, apesar de tudo, eu nunca quis te destruir. Só queria ser maior do que você. Agora entendo que isso me destruiu." Eduardo leu as palavras com o coração apertado. Talvez fosse tarde demais para consertar o passado, mas ele sabia que o ciclo de destruição precisava chegar ao fim.
Agora, cabia a ele decidir se perdoaria o filho ou se deixaria as cicatrizes da traição serem eternas. Eduardo passou dias refletindo sobre a carta de Lucas. Ele não podia negar que a dor da traição ainda era intensa, mas algo dentro dele o impedia de ignorar completamente o filho. O dilema entre justiça e perdão o atormentava. Enquanto isso, a mídia continuava cobrindo os desdobramentos do caso. Novas provas contra Lucas surgiam, e sua sentença parecia cada vez mais próxima. Advogados tentavam, sem sucesso, reduzir sua pena. A única chance real de atenuar sua situação seria se Eduardo testemunhasse a seu favor. Natália visitou Eduardo, tentando convencê-lo a dar essa chance a Lucas. Ele errou, mas ainda é seu filho. Talvez, se você mostrar que não o abandonou, ele possa mudar de verdade. Eduardo não respondeu de imediato. Apenas a olhou, imerso em seus pensamentos. No presídio, Lucas começava a experimentar a dura realidade de sua nova vida. Amigos poderosos haviam sumido, e agora ele era apenas mais um nome entre tantos condenados. Ele não negava que merecia estar ali, mas sentia que ainda havia uma mínima esperança de redenção. Uma semana depois, Eduardo decidiu visitar Lucas. Foi recebido em uma sala de concreto frio, onde o filho entrou algemado e visivelmente abatido. O olhar de Lucas não era mais arrogante, e sim de alguém que finalmente entendia o peso de seus atos. Pai, eu sei que não tenho como desfazer o que fiz. Mas se houvesse uma forma de reparar um pouco do estrago, eu faria. Eduardo ouviu em silêncio. Não era fácil para ele acreditar em mudanças depois de tanto sofrimento, mas pela primeira vez sentiu que Lucas falava com sinceridade. A conversa foi curta, mas carregada de significados. Eduardo saiu dali sem dar uma resposta definitiva, mas o encontro fez perceber que guardar rancor para sempre só prolongaria a dor. Nos dias seguintes, Eduardo começou a considerar a possibilidade de interceder por Lucas. Não queria apagar seus erros, mas talvez pudesse ajudar a dar um rumo diferente à história do filho. Consultou advogados e entendeu que poderia sugerir um acordo que incluísse colaboração com a justiça. Lucas aceitou. Revelou informações que ajudaram a desmantelar esquemas criminosos com os quais se envolvera e, com isso, conseguiu uma redução significativa de sua pena. Ainda cumpriria anos na prisão, mas teria uma chance de reconstruir sua vida no futuro. Eduardo sentiu um peso sair de seus ombros. Ele não sabia se um dia poderia confiar plenamente em Lucas novamente, mas ao menos havia feito o que considerava certo. Agora, restava ver se o filho realmente aproveitaria essa segunda chance ou se voltaria ao caminho da destruição. O tempo passou, e Lucas se adaptava à sua nova realidade atrás das grades. A prisão era um ambiente hostil, mas ele estava determinado a sobreviver sem se afundar ainda mais. Ele evitava confrontos desnecessários e começou a se aproximar de um pequeno grupo de detentos que, assim como ele, buscavam uma oportunidade para mudar de vida. Eduardo, por sua vez, voltou a se dedicar aos negócios, tentando deixar os traumas para trás. No entanto, não conseguia ignorar completamente a situação do filho. Acompanhava discretamente seu progresso na prisão e recebia atualizações de Natália, que fazia visitas regulares. Lucas demonstrava sinais de mudança. Matriculou-se nos cursos disponíveis no presídio, aprendeu sobre gestão e direito penal e começou a auxiliar outros detentos com questões burocráticas. O tempo o forçava a amadurecer, e aos poucos ele percebia a verdadeira dimensão de seus erros. Certa tarde, Eduardo recebeu uma ligação inesperada do advogado de Lucas. Seu filho deseja vê-lo novamente. Ele tem algo importante a dizer. Eduardo hesitou por um momento, mas aceitou o encontro. Dessa vez, Lucas parecia ainda mais transformado. Havia um peso em seu olhar, mas também uma determinação que Eduardo não reconhecia antes. Pai, eu sei que talvez nunca recupere sua confiança, mas quero reconstruir minha vida. Não quero que minha história termine assim. Eduardo permaneceu em silêncio, analisando o filho. Se está realmente disposto a mudar, terá que provar isso com ações, não palavras. Lucas assentiu. Ele sabia que o caminho seria longo. A vida fora da prisão continuava a seguir seu curso.
A empresa de Eduardo prosperava, e Natália assumiu uma posição de destaque, ajudando a reorganizar a estrutura da companhia. Eduardo começou a enxergar nela um talento que antes não havia percebido. Meses depois, a conduta exemplar de Lucas na prisão rendeu-lhe uma nova oportunidade. Seus advogados conseguiram converter parte da pena para trabalhos comunitários e um regime de progressão de pena. Ele ainda teria restrições severas, mas poderia começar a trilhar um novo caminho. Eduardo acompanhou o processo de perto, mas manteve uma postura reservada. Ele queria acreditar na mudança do filho, mas sabia que confiança era algo a ser conquistado. Se fizer isso direito, terá um futuro. Se errar novamente, não haverá segunda chance. Quando Lucas finalmente deixou a prisão, sentiu o peso da liberdade e da responsabilidade. Ele não era mais o empresário ambicioso e inescrupuloso do passado. Agora, precisava provar que era um homem diferente. E a maior prova disso seria o que faria com sua segunda chance. Lucas caminhava pelas ruas, sentindo o olhar de julgamento das pessoas que conheciam seu passado. Ele sabia que levaria tempo para reconstruir sua reputação, mas estava disposto a enfrentar esse desafio. Seu primeiro objetivo era encontrar trabalho, algo difícil para alguém com seu histórico. Eduardo, embora ainda desconfiado, ajudou Lucas a conseguir uma vaga em uma empresa parceira, sob a condição de que ele não teria privilégios. Lucas aceitou a oportunidade com humildade, disposto a provar que estava comprometido com sua nova fase. No ambiente de trabalho, Lucas enfrentou resistência. Muitos funcionários o viam apenas como o ex-presidiário, o homem que tentou derrubar o próprio pai. Ele, no entanto, manteve-se firme, desempenhando suas funções com dedicação. Natália acompanhava tudo à distância. Apesar de ainda sentir uma mágoa profunda, não podia ignorar o esforço que Lucas demonstrava. Aos poucos, ela começou a se reaproximar, impondo limites claros para que ele conquistasse sua confiança novamente. Enquanto isso, Eduardo mantinha-se cético. Ele via a transformação do filho, mas sabia que as mudanças verdadeiras se provavam no longo prazo. Ao mesmo tempo, sua empresa continuava a crescer e novos desafios surgiam, exigindo sua atenção total. Lucas se dedicava ao máximo. O trabalho lhe dava uma nova perspectiva e, pela primeira vez, ele enxergava valor no esforço honesto. Quando recebeu seu primeiro salário, sentiu um orgulho diferente daquele que experimentara ao comandar empresas com manobras duvidosas. Certo dia, uma antiga conexão do passado reapareceu, oferecendo-lhe uma oportunidade para recuperar rapidamente sua posição de poder. Era uma proposta tentadora, mas Lucas hesitou. Ele sabia que um passo errado poderia destruir tudo o que tentava reconstruir. Ele decidiu procurar Eduardo e contar sobre a proposta. Pai, eu posso provar que mudei. Recusei isso porque não quero voltar a ser aquele homem. Eduardo, ao ouvir essas palavras, sentiu uma ponta de esperança, mas manteve-se firme. A única forma de provar isso é continuando a fazer a coisa certa, sempre. Lucas seguiu em frente, recusando ativamente qualquer influência do passado. Mas ele sabia que sua jornada ainda estava longe de terminar. As tentações surgiriam, desafios inesperados viriam, e ele teria que mostrar, a cada dia, que sua mudança era real. Eduardo observava de longe. Ele sabia que a confiança não seria recuperada facilmente, mas, pela primeira vez em muito tempo, começou a acreditar que talvez, apenas talvez, Lucas pudesse realmente se tornar um homem diferente. Lucas continuava sua rotina no trabalho, tentando se manter focado. Ele sabia que qualquer deslize poderia comprometer sua nova trajetória. Os dias eram longos, e a desconfiança dos colegas ainda era um obstáculo difícil de superar. Mas, com paciência, ele conquistava pequenos avanços. Certo dia, um problema financeiro surgiu na empresa onde trabalhava. Lucas percebeu inconsistências nos relatórios e alertou seu supervisor. No passado, teria usado essa informação para benefício próprio, mas agora escolheu fazer o certo. Seu chefe, impressionado com sua postura, começou a reconsiderar sua opinião sobre ele. Enquanto isso, Eduardo acompanhava o progresso do filho, ainda dividido entre esperança e receio.
Em um evento empresarial, um antigo conhecido procurou para insinuar que Lucas poderia não ter mudado de verdade. As pessoas não se transformam tão facilmente, Eduardo. Cuidado para não ser enganado de novo. As palavras ficaram na mente de Eduardo. Ele queria acreditar que Lucas estava diferente, mas o medo de ser traído novamente era uma sombra constante. Natália, que observava a situação, aconselhou: o tempo dirá se ele mudou. Por enquanto, tudo o que você pode fazer é observar. Em um final de semana, Lucas decidiu visitar sua mãe. Foi um encontro tenso, mas cheio de emoção. Ela o recebeu com carinho, mas também com firmeza. Lucas, eu te amo, mas preciso ver suas ações antes de confiar novamente. Prove para nós que você é um homem novo. No trabalho, o supervisor de Lucas decidiu promovê-lo para um cargo de maior responsabilidade. Foi um momento de reconhecimento, mas também de desafio. Agora, ele teria acesso a informações sensíveis e lidaria com grandes somas de dinheiro. Eduardo, ao saber da promoção, ficou apreensivo. Espero que ele tenha aprendido a lição, disse a Natália. A tensão entre pai e filho ainda era evidente, mas um episódio inesperado trouxe uma nova reviravolta. Em uma auditoria de rotina, a empresa de Eduardo detectou um desvio financeiro significativo. A investigação interna começou imediatamente e todas as suspeitas recaíram sobre Lucas. Ele foi chamado para prestar esclarecimentos. Lucas ficou indignado. Eu não fiz nada. Eu passei por isso antes, não cometeria o mesmo erro. Mas a desconfiança era inevitável. Eduardo, embora hesitante, decidiu esperar a conclusão da investigação antes de tirar conclusões precipitadas. Enquanto tentava provar sua inocência, Lucas percebeu que alguém dentro da empresa estava armando contra ele. Ele reuniu evidências e as apresentou aos responsáveis pela auditoria. Quando a verdade veio à tona, ficou claro que ele havia sido vítima de uma tentativa de incriminação. Eduardo, ao descobrir a verdade, sentiu um misto de alívio e culpa. Pela primeira vez, começou a ver que talvez Lucas realmente tivesse mudado. Lucas, no entanto, não queria apenas ser inocentado. Ele queria mostrar que era um homem capaz de enfrentar desafios com dignidade. A partir desse momento, decidiu que provaria, a cada dia, que seu passado não definiria seu futuro.